menores de 16 anos trabalharem. Todos nós sabemos que há alguns anos já que era permitido que um adolescente começasse a trabalhar com 14 anos, por exemplo. Hoje, só se for aprendiz e com muitas restrições. No passado, a maioria dos brasileiros já trabalhava a partir dos 10. Eu mesmo, ao completar 14 anos de idade, iniciei os trabalhos em uma emissora de rádio com carteira assinada. E lembro muito bem quanto orgulho em trabalhar, poder fazer o que queria com o meu próprio dinheiro, ajudar a família, responsabilidade. Continuei meus estudos com mais empenho ainda e sigo carreira na área de comunicação até hoje, 30 anos depois. E testemunho aqui, com 14 anos comecei a trabalhar com carteira assinada. Meu pai, na época, não tinha carro, então com 15 anos comprei meu primeiro carro com o meu dinheiro, no meu próprio trabalho, e assim meu pai podia transportar minha mãe, eu, a família, nas necessidades. Trabalhando só aprendi e cresci, nunca me fez mal. O presidente Bolsonaro lembrou que também começou a trabalhar muito cedo, aí com 10 anos de idade, como garçom ou atendente. E hoje nossos adolescentes chegam a uma idade, ficam perdidos, querem, mas são impedidos pela lei. Mas aí entra a questão da proteção dos direitos, é verdade. E o que você acha, brasileiro, a respeito? Concorda novamente com o presidente? O que os adolescentes querem? Será que é justo, com uma idade onde desejam amadurecimento ardentemente, desejam responsabilidade, têm sonhos e muitos, começando, por exemplo, por um celular novo, que na maioria das vezes os pais não têm condições para comprar? Será que é justo bloquear uma capacidade que já existe em cada um? Agora, é claro, há trabalhos e trabalhos. Quando o trabalho é exploração apenas, então é melhor não, certamente não, porque sabemos bem, há os bons empregadores, mas há também, muito ainda, inclusive, os exploradores. E talvez aí esteja o problema do Brasil. Neste caso, para proteger o adolescente da maldade de alguns, cerceia-se o direito de todos. E você, acha que trabalhar com carteira assinada, por exemplo, a partir dos 14 anos, seria algo bom ou ruim para o seu filho? E você vê a situação da greve, como eles fizeram uma entrega aí, os microfones chegaram agora há pouco, 2 de lapela, então eu vou perdoar os Correios hoje. Os ataques contra a primeira-dama Michele Bolsonaro não cessam. Ela tem sido uma primeira-dama muito discreta, na dela, se manifestando em situações nobres, como na defesa dos que têm necessidades especiais, ajudando e fortalecendo o voluntariado e também em oração. É uma mulher declaradamente cristã, evangélica, o presidente Jair Bolsonaro é católico, e pela sua fé, por ser cristã, por não esconder isso, ela tem sido alvo de ódio, gente, sobretudo para atingir também o presidente. Agora ela teve seus dados pessoais divulgados no Twitter por um perfil conhecido por ataques. Entre os dados vazados estão CPF, número de cartões de crédito, endereços, telefones e e-mails que seriam da primeira-dama. Dados de Maria das Graças Ferreira, mãe de Michele, também foram publicados na rede social. Lamentável. E o que você acha? Segundo a CNN, o presidente Jair Bolsonaro convocou deputados federais bolsonaristas para uma reunião no Palácio da Alvorada para discutir o futuro partidário do grupo. Segundo parlamentares ouvidos pela CNN, a principal tendência atualmente é Bolsonaro voltar para o PSL. Segundo a matéria, foram chamados para a conversa os deputados bolsonaristas que são filiados ao PSL, mas estão suspensos das funções partidárias pela cúpula da sigla. Antes do encontro, os parlamentares teriam se reunido individualmente com o líder da legenda na Câmara, Felipe Francischini. A matéria diz que a negociação prevê que, de um lado, os bolsonaristas, em função da burocracia, deverão desistir do Aliança pelo Brasil, partido que tentam criar, e das ações na justiça contra a atual direção do PSL. Do outro, a direção da legenda revogará a suspensão dos deputados federais. Esses parlamentares federais voltariam a ser filiados ao PSL normalmente, com todos os direitos e deveres partidários. Bolsonaro, porém, só deve se filiar de volta ao partido em dezembro, diz a matéria, porque não quer participar das eleições municipais.
Muitas coisas acontecendo, gente, as informações correm na mídia e certamente o presidente Bolsonaro trará informações pontuais, oficiais a respeito. Toda a pressão do povo nas redes sociais deu um pequeno resultado. Muito se falou sobre a versão dada por uma apresentadora de televisão ou sua equipe de redação, não é? Com a afirmação de que o presidente Jair Bolsonaro ou outras autoridades do governo não prestaram solidariedade pelas perdas por Covid-19 durante o evento Vencendo a Covid. Com a enorme repercussão, a apresentadora teve que, em suas palavras, fazer um esclarecimento. Ela teve que desmentir a notícia. Uma médica da Bahia, disse ela, doutora Raíssa Soares, que não faz parte do governo, pediu 1 minuto de silêncio e o pedido foi respeitado por todos os presentes, inclusive pelo presidente Jair Bolsonaro, disse a apresentadora. Contudo, a apresentadora e a emissora não admitiram o erro, o que, de acordo com outros jornalistas, além de erro, foi falta de ética, pois sequer houve um pedido de desculpas pelo ocorrido. Antes desse esclarecimento, o próprio presidente, como vimos, chateado, falou sobre a emissora estar mentindo na notícia. Na imprensa, a repercussão foi grande e foi para as redes sociais. Um vídeo com o apresentador Paulo Alceu, da ND Notícias, rebatendo ao vivo a reportagem, correu às redes sociais, onde ele disse: "Isso é mentira, isso que é fake news, isso que é fake news." Dizer que não houve solidariedade por interesse em atingir a presidência da República é baixo, é triste, é leviano, afirmou. Isso não é jornalismo, absolutamente não. Você pode até contestar a cerimônia, você pode ser contra, você pode contestar a cerimônia que defendia o tratamento precoce, mas jamais deturpar as informações, disse ele. E completou: "Olha, gente, eu estou fazendo isso em defesa da minha categoria, falando em nome da profissão de jornalismo", diz ele, no vídeo que contou com milhares de compartilhamentos. E já vimos como o PT e PSDB eram inimigos declarados. E agora temos visto que, pelas práticas semelhantes, viraram farinha do mesmo saco. E começa com uma disposição pública cada vez maior para tirar Jair Bolsonaro da presidência. O governador da Bahia, Rui Costa Pimenta, do PT, comentou em entrevista recente que em 2022 deve ocorrer o jogo do todos contra um. O um seria o presidente Jair Bolsonaro e todos seriam todos os partidos, todos mesmo, incluindo o PSB, o DEM e o pseudo-arqui-inimigo do PT, o PSDB. O Rui Costa Pimenta comentou também sobre a frase do Lula, que recentemente afirmou que possivelmente em 2022 o PT não tenha um candidato à presidência da República, ou seja, deve apoiar qualquer candidato que tenha alguma chance de pelo menos brigar com o presidente Jair Bolsonaro. Perguntado sobre a imagem do PT em relação à corrupção, o Rui Costa Pimenta disse simplesmente que o PT não inventou a corrupção e que a história da humanidade é permeada de corrupção. De Brasília, Andréa Luiza Matias. E a você que nos acompanha e apoia nosso trabalho, gente, tenho algo muito sério a dizer. A internet e as mídias sociais passam por momentos muito difíceis. Contas estão sendo censuradas por motivos não muito claros. E antes que decidam censurar o foco do Brasil, pelo fato de falar do melhor do nosso Brasil, notícias da presidência da República, de repente tudo pode acontecer. Eu peço que você se dirija então agora ao nosso segundo canal, JB News, onde continuaremos nosso trabalho por lá, caso o foco seja censurado. Então, se dirija agora para lá, neste exato momento, inscreva-se, ative o sininho de notificações, o link está aí embaixo na descrição ou clique aqui nessa bolinha que está no vídeo. Contamos com o seu apoio e esperamos você lá. E que Deus abençoe a você e a sua família.